informar, estava verificando agora, ele está no site da Câmara. Realmente, acabei de confirmar aqui agora. Nós vamos providenciar para que Vossa Excelência receba, que tenha cópia desse documento, mas ele está... Acabei de confirmar. Tá? Realmente de ordem, foi enviado pelos... mas que está no site da Câmara está. Tá, questão de ordem, vereador. Pode estar no site da Câmara, eu não vi, né? Mas está fora do regimento, porque o que prega o regimento é a entrega em cada gabinete de forma protocolar, tal qual o regimento desta casa preconiza. Muito obrigado. Continua em discussão os senhores vereadores. Para discutir, vereador Valdir Roque. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, meu amigo Paulo Arnone, presidente do CMTO, Veralmir, faz parte da diretoria do Sindicato dos Condutores aqui presente, Luiz Carlos, sempre presente nas lutas aí. Senhor presidente, público presente, jornalistas, internautas, você que está nos assistindo. Bem, o projeto de lei número 15 de 2014, onde dispõe sobre a concessão de subsídio financeiro para custeio do sistema de transporte coletivo público de passageiros do município de Osasco e da outras providências. Senhores vereadores e vereadoras, e você, público que está nos vendo pela TV Câmara, é importante entender e saber alguns dados de Osasco, principalmente no transporte coletivo, e por que temos que dar esse 0,15 centavos de subsídio. Primeiro, em Osasco, e não quero discutir o mérito do contrato, primeiro que em Osasco você tem duas viações, Viação Osasco e Viação Urubupungá. Percorrem diariamente nessa cidade 340 ônibus diariamente, entre a Urubupungá, entre a Osasco. E temos no contrato 10% de uma frota reserva, como foi queimado esses dias. Queimado vários ônibus na Zona Norte, essa reserva ela está capenga. Temos em torno de 43 a 46 linhas em todo Osasco. Linhas que percorrem do sul, sudoeste, norte, nordeste, centro-oeste, nessa região de Osasco, que tem pouco mais de 66 km², ou seja, quase 67 km². É importante a gente entender que essa crise não é apenas em Osasco. Essa crise, ela vem há muito tempo de governos antigos também. Por quê? Porque ele não consegue desonerar a passagem de ônibus. Ou seja, algumas leis, como a lei da aposentadoria, eu não estou criticando, o aposentado, como o idoso, não pagam passagem. Mas é uma lei federal. Mas quem paga é o município. É o usuário que diariamente anda nos ônibus municipais. Isso é uma crítica que nós temos que fazer. O governo Dilma tentou e fez a desoneração, mas é muito pouco. Mas temos que discutir. E digo mais, faça essa crítica, uma crítica responsável. Porque fui presidente da Companhia Municipal de Transporte. E eu sei quais as dificuldades que tinham, que tem e que o Paulo Arnone tem hoje, como presidente da Companhia de Transporte. A tarifa, em 2010, era de R$ 2,70. A tarifa, em 2011, era R$ 3,00. A tarifa, em 2012, R$ 3,30. Em julho de 2013, com
com as manifestações de rua no Brasil todo, sabiamente, o governo Lapas, entendendo a dificuldade do trabalhador, do usuário do transporte público, abaixou em uma discussão e uma articulação sábia com os empresários de ônibus, com o sindicato, com a CMTO e o governo. E abaixou para R$ 3,00. Em 2014, esse ano, R$ 3,00. É isso, você que está nos vendo. É isso que aconteceu, essa trajetória da tarifa. Agora, Osasco tem uma gratuidade que hoje, senhores vereadores e vereadoras, são 500 viagens gratuitas que é feito em Osasco. E quem paga isso aí? É o trabalhador, é o estudante que não tem os 50% de desconto, é o comerciante, é o operário, são as pessoas que vão comprar no comércio, que vão fazer, que utilizam para ir no médico. Quem paga essa gratuidade, que é o estudante, que perante a lei, 1 quilômetro a 1,5 quilômetro não paga, perto da escola, não paga, da distância. É o estudante que tem um desconto de 50%, lei federal. É o aposentado, é o pensionista, é o desempregado que tem uma lei municipal que são, se não me engano, 4 a 6 meses. E é os 65 anos. Não paga. Quem que paga a passagem, a gratuidade desse pessoal? E não estou criticando, porque se a lei tem que ser cumprida, nós estamos dentro da legalidade, mas pode ser questionada. Quem é que paga? É o usuário do transporte. A Polícia Militar também não paga a passagem de ônibus. O carteiro também não paga. Quem é que paga, então, a passagem? É o trabalhador, é o estudante, é a dona de casa que tem que se deslocar para marcar uma consulta para ir no médico. E isso é importante nós entendermos o que acontece. Então, se você pegar, tudo isso são 500 mil viagens por mês a gratuidade. E quem paga? Que são em torno de quase 10%. A planilha, 500 mil. 500 mil passagens de gratuidade. A planilha, que eu não tenho dados, 500 mil. Por mês. Por mês. Hã? Não. Como fui presidente lá, eu vi a planilha quando eu fazia lá. Então, estou passando. Tinha que ter, mas eu não sou o dono da empresa. Quero dizer que a planilha de custo, quando você pega a planilha de custo, quero deixar bem claro que eu não estou defendendo aqui empresário, não estou querendo discutir a gratuidade, estou dizendo 0,15 centavos. O RH, ou os funcionários da Urubupungá, como da de Osasco, consomem, em tese, e aí o nobre vereador André Sacco lembra quando a gente pediu uma discussão? Você lembra disso? Nobre vereador André Sacco, quando nós pedimos uma discussão sobre a planilha aqui, o senhor lembra? Eu e o senhor. Foi ou não foi? O RH consome, em tese, 50% dos gastos. Mas temos que discutir mais. Aí você tem um combustível, que foi desonerado pelo governo federal, mas tem um combustível. Você tem um óleo lubrificante, que é essencial para aquele tipo de ônibus, principalmente os ônibus grandes. Temos a peça. Temos o custo da frota. E é importante que a frota de Osasco, como disse um vereador que me antecedeu aqui, é 4,5, ou seja, de 4 anos, 0,5 a 4 anos, 0,9, tem que ser renovado. Isso é lei, está no contrato. E tem o custo administrativo, que são os custos que tem dentro das garagens, os aluguéis, etc. Eu estou dizendo isso para a gente entender um pouco desses 0,15 centavos. É importante, isso é importante, você que está nos vendo, você que está aí no plenário e os vereadores. Precisamos fazer uma discussão responsável. São Paulo, capital, por ano, tem um subsídio de 1 bilhão e 600 milhões por mês. Aliás, por ano, desculpa. 1 bilhão e 600. E a passagem é quanto? 3? Com esse dinheiro poderia fazer várias coisas também. São Bernardo do Campo
que tem um subsídio de 0,20 centavos, destina para subsídio 3.600.000 por mês. São Bernardo do Campo. Santo André, que tem um porte mais ou menos igual ao Osasco, 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. Campinas, 70 milhões por ano. Esse aumento de 0,15 centavos não é coisa de outro mundo. Eu não quero dizer aqui, não, mas precisa ter. Para a gente diminuir a passagem, para a gente conversar sobre a passagem, temos que fazer uma pesquisa, e eu sempre bati em cima disso aí. Temos que fazer uma pesquisa em Osasco, fazer novas linhas. Linhas que vêm do norte e vai para o sul. Linhas da saúde, de origem e destino. Temos que saber a linha. Por exemplo, eu moro no bairro de Quitaúna. O ônibus sai da Cidade das Flores, o 091 e o 092, e tem 011. Mas o 091 sai da Cidade das Flores, passa 3 pontos, chega cheio, né, lotado, chega na estação de Quitaúna, que o trajeto pega Cidade das Flores, passa por Quitaúna, autonomista, e no quilômetro, na estação de Quitaúna, esvazia. Aí o ônibus vai batendo lata até a Viliara. Sempre defendi que tinha que ter uma pesquisa de origem e destino, de uma viagem, meia viagem, de uma viagem inteira, quanto seria. Isso é importante. E eu falo isso porque o subsídio é em toda a cidade. Essas cidades, que o nobre vereador que me antecedeu falou, todas têm subsídio. Todas! De uma forma ou outra tem subsídio. É só levantar. Eu expressei algumas aqui. Tem subsídio. E a tendência da cidade de Osasco, que me perdoe meu prefeito Jorge Lapas, vai ter que ter subsídio. Vai ter que fazer a discussão da planilha. Vai ter que fazer uma pesquisa de origem e destino. Vai ter que falar quanto que um ônibus nas linhas que passam aí gastam. E isso é importante. Rever a bilhetagem eletrônica. Nós temos que discutir qual o subsídio que nós vamos ter do governo federal, também como do governo estadual. Essa discussão temos que fazer. É o metrô de superfície que foi anunciado, mas não chegou. É a integração entre os ônibus intermunicipais e integração com o FEPASA, que ainda não foi feito, porque tem que ter uma contrapartida dos municípios. E nesse momento, como o meu líder, Aloysio Pinheiro, falou, é necessário ter esse 0,15 para a gente ter o quê? É o equilíbrio econômico do contrato. Como nós aqui, preservamos a legalidade, o compromisso, o contrato tem que ter o equilíbrio. Porque pode acontecer. Veja bem, se nós não dermos o 0,15% e as empresas não derem, nesse momento, que podemos discutir mais para frente, não derem o aumento para os funcionários, greve. E quem sofre? É a população, você que está nos vendo aí. É a população, é o usuário do transporte coletivo. E nós estamos aqui para quê? Para ajudar. É isso. Então, nesse caso... Uma parte, senhor vereador. Uma parte, senhor vereador. Primeiro, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela explanação na tribuna. Sei que Vossa Excelência foi presidente da CMTO, também tive a oportunidade de, em 2004, 2005, passar por aquela companhia. Ainda tinha linhas municipais na CMTO. E eu acho que é importante essa discussão, e até eu tive a oportunidade de falar com o prefeito sobre isso. Já que nós estamos falando de subsídio, vereador, e Vossa Excelência tem muita experiência no transporte coletivo aqui do nosso município, a gente tem que abrir a discussão também para o bilhete único. Nós temos que abrir a discussão também, como que está funcionando a implantação de abrigos de pontos de ônibus na nossa cidade? Né? Qual a obrigação das permissionárias em relação a isso? É contratual, não é? Eu acho que está na hora de a gente fazer uma audiência pública para a gente discutir o transporte coletivo aqui no nosso município. Chamar as empresas de ônibus aqui, interagir
com as diversas frentes partidárias aqui que representam as populações nos mais diversos segmentos, e a gente ampliar essa discussão, né? Porque a gente quer entender. Existe uma demanda muito grande na periferia da nossa cidade sobre a implantação de abrigos de ponto de ônibus. Né? O trabalhador, o estudante, que às vezes fica esperando o ônibus, o transporte coletivo no sol, às vezes na chuva. A gente sabe que alguns locais, a própria geografia, a calçada não permite a instalação. Mas nós temos que entrar num denominador comum para a gente levar benefício para aqueles que nós representamos, que é a população. Agora, já que nós estamos falando de subsídio, a gente precisa, acho, discutir com o nosso prefeito, com as forças políticas aqui representadas, numa discussão mais ampla, vereador. Vamos ver se a gente não consegue implementar o bilhete único aqui na nossa cidade, né? Ajudar a dona de casa, o trabalhador, o comerciante, porque hoje Osasco ele possui vários centros comerciais. Não é só a região central aqui, o Largo de Osasco. Hoje a Zona Norte possui vários centros comerciais, né? Que tem agências bancárias, equipamentos de saúde, um grande centro comercial fortalecido, e às vezes a dona de casa tem que pegar 2 ônibus para chegar até lá. Se a gente aplicar o bilhete único no nosso município, nós vamos facilitar também. Então, acho que já que nós estamos falando de subsídio, eu acho que a gente tem que ampliar essa discussão e acho importante a gente estimular isso, inclusive, através de uma audiência pública. Mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência pela intervenção e acho que, concordo com Vossa Excelência, nós não podemos deixar a chegar nessa situação de calamidade como a gente tem acompanhado na grande mídia, de paralisação dos trabalhadores, porque as outras categorias, os estudantes, acabam saindo prejudicados. Isso a gente não quer na nossa cidade. Obrigado, nobre vereador Rogério Lins, pela colaboração. Um breve à parte, nobre vereador. Uma parte, nobre Primeiro, vereador. parabenizar Vossa Excelência pela intervenção. Eu havia antecipado, inclusive, que seria assim mesmo, de qualidade, em função da experiência acumulada durante a sua gestão à frente da Companhia Municipal de Transporte Coletivo da nossa cidade. Mas só o à parte, ele é referente, foi falado fora do microfone de à parte, mas está superada a questão que levantou o novo vereador André Sá. Faltou apenas um termo pequeno, P/mês. Os dados estão corretos, é o número de passageiros mês, vezes 0,15, vezes o número de mês. No caso de 2014, não é vezes 12, que já se passaram os primeiros 4 meses do ano, é retroativa a 1º de maio. Mas 2015 para frente, sim. Então é só multiplicar o número de passageiros, a média aí, mensal, vezes 0,15, vezes 12, que chega, de fato, nos valores que foi informado através do impacto orçamentário. Então está correto. Bem levantado aí pelo economista Luiz Mansur, que nos assessora. Grande abraço, parabéns aí. Eu que agradeço pela colaboração, nobre vereador, líder do governo. Uma parte. Uma parte, nobre vereadora Mazé. Uma das coisas que esse tipo de projeto realmente nos surpreende, né? Porque subsídio é sempre um problema, nós sabemos disso, né? Agora, há uma coisa muito importante no projeto que nós vamos votar, que ele tem um prazo para acabar, né? Quer dizer, não é uma coisa ad eternum, tá? É uma coisa circunstancial. Há também um artigo que diz que qualquer legislação que venha a facilitar, desonerar tributos das empresas, isso deverá ser debatido do próprio subsídio, dos 15 centavos. Então, significa que se o governo federal ou o governo estadual, na sua competência, produzir alguma legislação que facilite os gastos do empresário, isso será reduzido dos 15%. Tá bem? E nós sabemos que no governo federal, diante do quadro geral que nós estamos vivendo há bastante tempo, existe a preocupação em resolver, ainda que custe, nesse momento, a desonerar alguns impostos, né? Então, acho que isso é importante. Quer dizer, isso me dá uma tranquilidade para votar o projeto, tá? Porque isso também nos permite toda uma compreensão melhor. Também há no projeto a possibilidade de a administração ter acesso ao número de passageiros real com mais facilidade do que tem hoje.
tá? Independente de se nós estamos duvidando ou não dos dados apresentados, mas nós podemos solicitar que essa informação seja passada aqui para casa, né? Então, acho que isso me dá um bocadinho de tranquilidade nessa votação, porque é uma coisa importante, não é uma questão menor. Subsídio é um problema, né? Agora, eu queria fazer eco ao vereador Rogério Lins, para que nós possamos realmente fazer a discussão do bilhete único, né? É uma bandeira de campanha do nosso prefeito, então eu tenho certeza que ele está buscando esgotar, mas nós podemos ajudar, né, vereador Rogério? Nós podemos ajudar, então eu acho importante. Quem poderia chamar essa audiência pública é a Comissão de Política Urbana, mas eu tenho certeza que todas as demais farão eco. Então, eu penso que esses dois compromissos podem nos animar mais ainda a votar o projeto do Executivo. Obrigada. Eu que agradeço, nobre vereadora Mazé, pela contribuição no debate. Parte, vereador. Uma parte, nobre vereador. Então, aproveitar aqui também o que a Mazé nos disse, que eu acredito que com o bilhete único, Paulo Arnone, o pessoal da CMTO, vai ter um problema a menos, né? Porque a nossa briga lá no Jardim Cirino, né? É a briga para o ônibus Pinheiros, Lapa. Então, acho que bilhete único seria uma salvação muito grande para esses locais onde a pessoa tem que pegar 2 ônibus para chegar a um destino. Então, e também, não quero ir em defesa de ninguém, mas agradecer ao Paulo Arnone, que tem nos atendido lá, inclusive, esse problema que o doutor André Sacco teve, lá ele me passou também. No Jardim Cirino nós tivemos um problema com cobertura, o próprio dono do imóvel não concordou que nós colocássemos uma cobertura nesse ponto de ônibus lá. Então, a gente tem sofrido esse problema aí, porque o dono do imóvel, o que tem o comércio permite, mas o dono do imóvel não aceita que coloque uma cobertura. Então, a gente tem essa briga aí, e tem ponto de ônibus lá também que ele esteve no local e disse para os moradores que, no momento, não seria possível, porque tem algumas prioridades, mas tem alguns locais lá que a gente tem atendido, mas acho que a prioridade nossa lá, com certeza, seria esse bilhete único. E parabéns pela sua abordagem, os temas abordados. Não, mais uma parte. Uma parte, nobre vereador. É que, rapidamente, conversando com o nosso companheiro Veralmir, do Sindicato dos Condutores, ele me lembrou que há um período de campanha salarial também, né? Então, eu penso que, nesse momento, outra coisa que também nos anima é saber que isso será utilizado, será reforçado na campanha salarial dos trabalhadores dos transportes coletivos, né? Então, acho que é mais um elemento. E aí, a gente também solicita que nós sejamos informados dos passos dessa campanha salarial, para que a gente possa ter certeza, mais ainda, de que a ação é uma ação que reverte, devolve para um setor da comunidade, que é o setor dos motoristas, cobradores fiscais. Obrigada. Eu que agradeço, quero agradecer a todos os vereadores que ocuparam a tribuna para nos ajudar na argumentação, na discussão. Mas é importante dizer, e voltar a dizer, 2010, 2,70. 2011, 3. 2012, foi para 3,30. 2013, com as manifestações, a pressão que foi no Brasil todo, sabiamente, o prefeito Jorge Lapas, com a característica de saber resolver, dialogar, abaixou para R$3. Fez o que tinha que fazer, abaixando, ou cortando, aliás, o ISS. E até hoje temos R$3. É uma passagem que eu também acho que é cara, mas temos que discutir. É isso que eu peço para os nobres vereadores de oposição, que fazem uma discussão responsável aqui, da gente discutir. Vamos discutir, sim. Vamos discutir, que nem a professora Mazé falou, a nossa vereadora. Vamos fazer essa discussão aqui, mas uma discussão responsável. Porque o nosso prefeito Jorge Lapas, a mandar esse projeto de lei, número 15, de 2014, ele traz e faz uma estratégia de falar para os empresários que a gente vai subsidiar 0,15 centavos, mas que quer que dê um aumento, que cobre a inflação para os funcionários das suas empresas. E, com isso, ele não deixa a população de Osasco, os usuários de Osasco, as pessoas que pegam ônibus,
que, no maior sacrifício, paga R$3, não fica em casa, porque vai ter greve. Então, ele é responsável e faz essa discussão. Por isso, eu peço para todos os vereadores, para você que está nos assistindo, depois dessa explanação do projeto, que saiba que esse projeto, número 15, 2014, que o prefeito Jorge Lapas mandou para a gente abrir uma discussão dentro da sociedade, dentro da Câmara, dentro do Executivo, dentro da CMTO, da Secretaria de Transporte e Mobilidade, com os empresários, para discutir a tarifa, mas para discutir mais do que isso, o bom andamento de Osasco, para que não pare com uma greve. Por isso que os trabalhadores dos condutores, do Sindicato dos Condutores, sabem o sacrifício que esse nobre prefeito está fazendo. E essa Câmara vai fazer, votando sim para que seja aceito esse projeto. Obrigado. Agradeço, vereador Valdir Roque. Continua o projeto em discussão, o projeto de lei 27/2014. Está escrito o vereador Sebastião Bognar. Dispõe de 30 minutos. Senhor presidente, vereador Toniolo, senhores vereadores, imprensa presente, quero saudar aqui a imprensa na pessoa do Luiz Carlos, que é nosso colega lá do Larizate, e quero saudar aqui o funcionalismo na pessoa do outro Luiz Carlos, que é presidente do Sindiguardas. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente ouviu aqui a discussão deste projeto de lei. E eu queria aqui, senhor presidente, pedir licença ainda para saudar o doutor Aridelson, que estava aqui com o vereador Jair Assaf. Aliás, o vereador Jair Assaf, a gente já falou aqui hoje a respeito da Comissão dos Idosos. O Aridelson é presidente do Conselho, então nós queremos aqui cumprimentar e saudar o doutor Aridelson, que é uma figura histórica aqui da nossa cidade também. Mas eu dizia, senhor presidente, senhores vereadores, que a gente ouviu aqui 1000 argumentos nesta noite. Até dizer que, se não tem o subsídio, vai ter greve. É a prefeitura que tem que resolver o problema da empresa. É absurdo colocar uma coisa dessa aqui. É um absurdo um argumento desse. Porque essa prefeitura sabe, essa administração sabe há tanto tempo o que tem que ser resolvido. E veio rolando com a barriga até a data de hoje. Veio literalmente rolando com a barriga. A administração não é para ficar enfiando gente lá para trabalhar, não. A administração é para administrar, é para gerir, é para prestar atenção no que está acontecendo na cidade. Por isso que hoje de manhã, doutor André Sacco, vereador De Paula, vereador Bognar, estávamos falando aqui contra a troca do terreno para a construção de prédio para a prefeitura. Porque os olhares da administração estão onde? No prédio novo que vai ser construído, no tapetinho fofo que vai estar lá no gabinete para ser pisadinho. Não está nos reais problemas da cidade. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Rolou com a barriga até agora e vem com essa argumentação furada que se a Câmara não aprova os 15% de subsídio da passagem, vai ter greve e vai parar a cidade. Isso é responsabilidade da administração, que está pensando só no tapete novo, lá no Conjunto Ervi, no prédio novo para morar. Não está olhando os problemas da cidade. Está aqui os funcionários públicos nessa noite, quando daqui a pouquinho nós vamos discutir aqui o aumento do salário. Categorias que ficaram sem nada, 1 centavo de aumento. Categorias que ficaram sem nada. Isso é governo democrático. Isso é governo responsável pela cidade. Na prática, se a gente vota esse projeto favorável, na prática nós estamos elevando a passagem para 3,15. Ah, mas o usuário continua pagando só R$3. Mas ele é que paga esses 15 centavos,
Porque não sai do bolso do prefeito, nem de vereador, nem de secretário, nem de presidente do CMTO. Sai do bolso do povo, do dinheiro que o povo paga de imposto. Então, a passagem de R$3 já vai para R$3,15. Aliás, tem sido nesses anos todos, tem sido Osasco o campeão da passagem mais cara do Brasil. O campeão da passagem mais cara do Brasil. Doutor André leu aqui uma lista de cidades. E o valor da passagem de cada cidade. E lá estava São Paulo e Osasco, com R$3 a passagem. Aliás, no ano de 2012, no final de outubro, acabou a eleição, o segundo turno, já veio o aumento da passagem. A passagem de R$3 em Osasco virou R$3,30. Foi a primeira cidade do país que mudou o valor da passagem. Foi Osasco. Essa é a administração que defende o povo. R$3,30 foi o valor da passagem. Esse foi o presente que foi dado para o povo da cidade. E não acabou aí. Porque quando chegou o final de dezembro, veio aqui 28% de aumento do IPTU. Para o povo receber o que está recebendo. A cidade toda suja, a cidade toda cheia de entulho, a cidade toda cheia de pessoas contraindo a dengue. E nós estamos construindo prédio novo para a prefeitura. E vamos construir na Zona Norte e na Zona Sul um prédio novo para a subprefeitura. O povo não quer prédio, coisa nenhuma. O povo quer a cidade funcionando. O povo quer ser respeitado. O povo quer ter qualidade de vida. E é isso que a administração municipal e esta Câmara Municipal, meus caros companheiros vereadores, todos nós temos obrigação de trabalharmos nessa direção. Aqui eu tenho um jornal, o Diário da Região, domingo, dia 10 de maio. Aqui, vou pedir, senhor presidente, para que a técnica aproxime aqui, para que as pessoas que estão em casa possam ler a manchete. Técnica, pedir à Câmara, por gentileza, a isso. aproximação. Aqui. Subsídio ao transporte pode acabar em 2015. Quem que acabou de ler o projeto aqui agora? Em 14, em 15, em 16. É uma conversa aqui e a outra ali. Não pode, poder público não pode trabalhar desse jeito. Por isso é que o poder público, de um modo geral no país, e de uma forma bem generalizada, está desacreditado. Porque vem a campanha e se fazem as maiores promessas. Aliás, as últimas campanhas todas, e não é desse nem daquele, elas têm sido baseadas nas pesquisas. O marqueteiro manda fazer a pesquisa, vê o que o povo está desejando, e vai o candidato na televisão e fala que aquele é o programa de trabalho dele, que aquele é o projeto dele, que é aquilo que ele vai realizar. Desde 89 nós vimos essa história. Desde 89, a primeira eleição para presidente da República. E o que a gente vê na sequência? O que a gente vê na sequência? Pode pegar lá em 89, todo mundo com o seu dinheiro confiscado. Cada cidadão ficou com R$50 no banco. O dinheiro confiscado, pessoas morreram porque tiveram as suas economias levadas à mão grande pelo governo que tinha acabado de ser eleito. E não estou aqui fazendo acusação, não. Estou aqui simplesmente relatando e relembrando os fatos. Se a gente pegar um pouquinho antes ainda, a gente vai lembrar daquele momento que se tinha
o preço da carne congelado, uma enganação absoluta da população. E todo mundo, agora sim, agora nós podemos comer carne. Acabou a eleição, no outro dia, o preço foi parar lá em cima. A inflação tomou conta do país. Chegou o momento que tinha 80% de inflação nesse país. E agora nós já estamos a 6,5%. Nós já estamos a 6,5%. E a gente vê, de repente, as declarações dizendo, não vamos deixar de passar de 6,5%. É aqui, nós estamos no controle. Que controle? Coisa nenhuma. E a inflação corrói o salário do trabalhador. O que adianta vir aqui o projeto da prefeitura e dar 6% de aumento? Se a inflação já é 6,5%. É isso aí, ilustre Luiz Carlos, presidente do sindicato. 6,5% de nada é nada, 6% de nada é nada. É assim que está sendo tratadas as coisas na cidade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, nós não podemos concordar com esta falácia de que ou se põe os 15 centavos ou vai ter greve. Ora, quem tem que resolver o problema do trabalhador da empresa é o proprietário da empresa. Nós já tivemos aqui nessa Casa de Leis os projetos que vieram do Executivo e que prejudicaram a nossa população. Em 2005, o doutor André já relatou aqui nessa tribuna, em 2005 houve uma mudança total que tirou direito de pessoas, que tirou direito de cidadãos da cidade. E a gente não viu nenhum defensor de direito humano falar contra isso, não. E as empresas ganharam com isso, porque até as pessoas que tinham deficiência física foram cortado o passe deles. Pessoas com deficiência física, o passe foi cortado. E vai reclamar para o bispo. É assim que foi dito. 4 da manhã, fila quilométrica na CMTO com pessoas de idade. Centenas e centenas de pessoas de idade lá na CMTO às 4 da manhã para renovar a carteirinha. Que respeito é esse pela população? Cadê o respeito ao cidadão? Cadê o respeito ao cidadão? Não tem. Nós vimos na escola especial que a gente tinha em Osasco 2 escolas que serviam de referência para o Brasil. Escola que foi referência nacional. Servia de referência para o Brasil. Porque a técnica que se usava, o carinho dos professores, o amor da direção. E eu lembro aqui, a secretária, professora Magali, secretária da Educação. Eu lembro o carinho e o amor que ela tinha pela escola especial. E a escola especial tinha médico, tinha dentista, tinha fisioterapeuta, tinha psicólogo. E dava um atendimento completo para a criança especial. Acabou com o passe dessas crianças, acabou com o passe da família. E aí, claro, que muitas mães deixaram de levar seus filhos para a escola. Claro. E sabe o que foi o argumento que foi usado? Que as crianças não tinham mais vontade de estudar, elas não estavam interessadas em estudar. Por isso ia acabar com a escola. Ia liquidar com a escola, porque elas não tinham mais interesse. Não tinha dinheiro para pagar a passagem. É isso que não tinha. E isso aumentou a renda. De quem? Do trabalhador? Não, da empresa. Eu também não sou a favor aqui
de ir contra o empresário e dizer, não, o empresário tem que trabalhar no prejuízo, tem... Não, também não. Opa, espera aí, tem que ter um equilíbrio. Mas eu recebi um e-mail ali agorinha que dizia que nunca tinha visto a Câmara Municipal, os empresários, donos de empresas de ônibus, serem tão bem defendidos como viram nessa tarde. É isso, senhor presidente, é isso, senhores vereadores. Todas as argumentações necessárias para se justificar essa situação. Porque dormiram no ponto. Dormiram no ponto. Literalmente, aqui, vou usar a figura do ponto, dormiram no ponto. E quem dorme no ponto, o ônibus passa. E fica para trás. E é isso que aconteceu. Agora vem aqui de última hora, correndo com um projeto desse, e dizendo, ou aprova, ou vai ter greve. Ah, peraí, onde já se viu colocar uma coisa dessa aqui? Falta de respeito! Não é com os vereadores, é com a instituição. Falta de respeito com a cidade. Falta de respeito com os moradores da cidade, com os munícipes. Porque é tratado tudo de qualquer forma. É tratado tudo de qualquer jeito. É como nós já dissemos, os olhos estão lá no novo Paço Municipal. É lá que estão os olhos. Tapetinho vermelho bonito para pisar. Não é isso que o povo precisa. O povo precisa disso aqui, ó. O povo precisa de melhor transporte. O povo precisa de melhor escola. O povo precisa de melhor saúde. A saúde nem se fala. A saúde nem se fala. Então, senhor presidente, senhores vereadores, nós, nessa noite, não podemos aceitar essas argumentações. Não podemos aceitar essas reivindicações para cima da Câmara Municipal. Essas defesas do empresariado, que nós também defendemos, não é assim, vamos atacar o empresariado. Não, não vamos atacar, não. Nós temos que respeitar. Mas a Câmara não pode ser responsabilizada por isso, não. Quem é responsável por isso é a administração. A administração tem que administrar. Do mesmo jeito que o médico tem que medicar, a administração tem que administrar. Mas pensa que o poder, em vez de ser para gerir, para fazer a gestão do poder público, é para enfiar a gente lá dentro, para trabalhar e ganhar salário. Vossa Excelência tem uma parte, não, vereador. Quero agradecer, vereador Bugnar. Eu acho que é uma questão de justeza. Eu preciso aqui corrigir parte da minha fala na discussão do projeto, quando eu disse que os números estavam errados. Na verdade, o que falta na planilha encaminhada pelo Executivo é a nomenclatura de despesa anual e a nomenclatura de despesa mensal. Eu multipliquei, nos anos de 2014, 2015 e 2016, o número de passageiros mensais por 0,15 centavos, e como eu fiz no telefone, na calculadora do telefone, ficou impreciso os números. Deveria multiplicar por 12 para se chegar ao resultado orçamentário anual. E falta esta nomenclatura. Mas os números desta planilha encaminhada ao secretário de Finanças, senhor Marcelo Escalão, ela está correta. Isso não tira o mérito da discussão, não tira o mérito da dúvida pela falta de informações na planilha. Conversei com o economista Fábio, aqui no plenário, então eu estou aproveitando o momento numa parte, para que nós possamos corrigir esta minha fala quando da discussão do projeto. Não invalida também a necessidade de se discutir com maior profundidade, abrir de fato as contas, né, a planilha de custo das empresas, porque este projeto chegou no afogadilho. Como Vossa Excelência sabe, como é de costume a administração fazer, assim como chegaram os projetos no final do ano de 2012, o projeto de aumento do IPTU, que chegou
na manhã, não passou nem nas comissões, né, e foi votado à noite. Ainda queriam votar o projeto sem energia elétrica na Câmara Municipal. Nós brigamos para suspender a sessão, suspendeu a sessão, foi votada na calada do início do dia seguinte, o aumento de 28,5%. E essa votação ocorreu sem a análise devida dos projetos encaminhados naquela oportunidade. E nós não podemos incorrer no mesmo erro de votar um projeto só porque o prefeito foi colocado na parede, segundo as informações do jornal O Diário. O prefeito fala: olha, fui colocado na parede, a empresa, os funcionários estão me pressionando e nós temos que correr para dar 5 milhões de subsídio para as empresas, senão vai ter prejuízo, vai parar o sistema. Acho que nós temos tempo suficiente para fazer audiência pública, para discutir as planilhas e reduzir mais ainda essa tarifa, custo tarifário no nosso município. Então, quero agradecer a Vossa Excelência ou à parte, para que eu corrigisse a minha fala, mas para que eu insista de que nós devemos, sim, fazer audiência pública, discutir com profundidade antes da votação deste projeto de subsídio às empresas. Muito obrigado. Não, vereador André Sacco, Vossa Excelência, eu conheço há muitos anos e sei da dignidade de Vossa Excelência. Eu tinha certeza absoluta que Vossa Excelência viria publicamente reconhecer que tinha havido engano na sua forma de fazer as contas aqui na tribuna, quando Vossa Excelência aqui estava e pegou a calculadora e fez, Vossa Excelência, por erro do projeto, porque faltava aqui no projeto, falta ainda no projeto, a indicação de que é por 12 meses. Não tem isso aqui no projeto. É por isso que Vossa Excelência foi induzida ao erro. E o projeto não pode seguir errado, senhor presidente. O projeto tem que ser arrumado. Tem que ter uma emenda aqui que corrija isso. Porque, do jeito que está, vai induzir a erro, como induziu a erro o ilustre vereador, digno vereador dessa casa, que teve a coragem de vir publicamente dizer que houve um engano nas contas que Vossa Excelência fez aqui na tribuna. Isso não libera dizer que o projeto está certo. Ao contrário, o projeto continua errado. Está faltando aqui a informação. E nós não podemos votar projeto errado. Isso aqui é uma casa de leis. Lei é lei. É o que está escrito. É isso que vale. Não é o que disseram, o que falaram, o que pensaram, o que acharam. É o que está escrito, é o que está valendo. E aqui não tem que é 12 meses. Não tem que é 12 meses. Não tem. Eu queria aproveitar, ilustre vereador, já que nessa noite nós ouvimos aqui, vereador De Paula, algumas manifestações favoráveis à realização de uma audiência pública para tratar sobre esse tema, eu queria sugerir aos senhores vereadores, queria sugerir a Vossa Excelência, senhor presidente da Câmara, vereador Toniolo, quero sugerir a Vossa Excelência, que nós possamos pedir vista desse projeto e nós possamos realizar a audiência pública que todos os senhores vereadores estão concordando. Porque é uma concordância geral e até de proposição de quem é da base, não é de quem é da oposição, é de quem é da base, de que se faça uma audiência pública e que se traga aqui as empresas e que se traga aqui a secretaria responsável pelo transporte da cidade e que se traga aqui os sindicatos e que essa Casa de Leis como um todo possa verdadeiramente discutir quais são os valores. E, de repente, pode ser até que se chegue à conclusão que se tenha mesmo que se dá esses 15 centavos por passagem. A gente ouviu aqui, agora sim, a partir de agora que vai dar o subsídio, agora sim vai ser fiscalizado direitinho. Ah, faz favor. Nós estamos na cidade de 700 mil habitantes. A quinta cidade maior do estado. A 11ª cidade em PIB no país. Não pode ser tratado desse jeito. Não pode. Então, senhor presidente, faço apelo a Vossa Excelência, solicite Vossa Excelência, da mesa diretora, que nós possamos pedir vista desse projeto, que nós possamos pedir audiência pública, e aí não é assim, para a semana que vem, não, já pega dentro do prazo
convoca todo mundo, chama todo mundo, os interessados todos estão ligados, estão fáceis de serem chamados, chama o sindicato, chama os trabalhadores, chama os motoristas, os cobradores, chama a prefeitura, chama a área responsável, chama a sociedade da cidade, chama a ordem dos emancipadores. Vamos trazer a comunidade aqui para dentro e vamos abrir a planilha. Vamos mostrar o que está acontecendo. Porque, como nós dissemos, novembro passado, de 2012, a primeira cidade do país que aumentou de 3 para 3,30 foi Osasco. Foi Osasco. R$ 3,30 a passagem, até as manifestações. Aí, quando deu as manifestações, voltou para R$ 3,00. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é na pressão. Olha o que está escrito aqui no jornal. Vou ler aqui. Notícia do Diário de Osasco, Diário da Região, sábado, dia 10 de maio. Subsídio ao transporte pode acabar em 2015. Nós estamos falando aqui 14, 15, 16 no projeto. Aqui fala que é 15. E aí diz assim, que pode acabar em um ano. Ano que vem já acabou, não tem mais. Mas aí diz assim, ó, pressionado, estou lendo aqui que está escrito aqui, ó, pressionado pelas empresas concessionárias do transporte público, que pediram aumento da tarifa cobrada atualmente e que foi mantida em R$ 3,00 no ano passado, após uma série de protestos que se espalharam pelo país, Lapas, o prefeito, se viu obrigado a custear 15 centavos de cada passagem paga por usuário do ônibus do município. Essa será a segunda vez que a prefeitura arcará com a despesa para a manutenção da tarifa no atual patamar. Lá atrás, a empresa pagava 5% de imposto. Em 2005, mudou, abaixou para 2%. Olha a generosidade, baixou para 2%. O ano passado, quando deu esse problema aqui da tarifa, tirou os 2%, zerou. Olha como que vai indo gradual. Agora, não tem mais imposto para tirar. Agora vai pagar subsídio. Daqui a pouco, vai pagar para a empresa trabalhar em Osasco. Vai dar o terreno da prefeitura. Vai dar o terreno da Ervi, vai dar o terreno lá do Parque Continental, do Jardim Wilson. Vai dar outra parte do terreno da prefeitura. Tudo a troco de poder manter a empresa funcionando. O transporte é público e precisa ser trabalhado desta forma, mas tem que ser trabalhado abertamente. Não pode ser na calada da noite, não pode ser no afogadilho, não pode ser de qualquer forma. Eu quero, respeitosamente, dar uma parte ao meu companheiro De Paula, que tinha vindo até o microfone de aparte. Vossa Excelência tem o tempo para fazer o seu aparte, ilustre vereador. Peço desculpas aqui de eu ter seguido aqui no raciocínio e não ter dado tempo a Vossa Excelência. Eu agradeço e para cumprimentar Vossa Excelência por estar fazendo uma discussão muito importante e ter solicitado do presidente que se faça uma discussão mais profunda, porque ouvindo atentamente ali, ilustre vereador Sebastião Bognar, me faz lembrar um projeto que essa casa votou, os vereadores votaram, nós votamos no ano passado, a oposição responsável dessa casa votou contra. Foi a criação das 3 secretarias, alegando que trazia melhoria para o povo, 3 secretarias meio, e até agora o povo da nossa cidade continua aguardando. Aumentou, sim, o custo para o nosso povo da cidade em mais de 8 milhões ano. Agora, o benefício até agora o povo continua aguardando. Então, é para cumprimentar Vossa Excelência e dizer que eu acho que o certo seria fazer uma audiência pública antes que esse projeto fosse votado. Obrigado por a parte e obrigado. Quero agradecer a parte de Vossa Excelência, ilustre vereador De Paula, porque Vossa Excelência enriquece a nossa discussão. Vossa Excelência tem razão. Se nós fizermos a discussão pública aqui, a audiência pública, nós vamos poder votar com segurança, todo e qualquer vereador. Nós também. Nós, da minoria, vamos votar também com segurança. Ó, nós temos que votar desse jeito. Agora, no escuro, do jeito que está,
É uma loucura nós votarmos subsídio. Porque aí não, aí daqui a pouco vai ser em outra situação. Daqui a pouco vai vir a Eletropaulo dizer, ó, ou põe subsídio para cada lâmpada, nós vamos apagar as luzes da cidade. Daqui a pouquinho, não vai faltar muito. E daqui a pouquinho vai aparecer um outro ramo aí de atividade que vai dizer, olha aqui, ó, e nós vamos fazer. E daqui a pouquinho acabou a prefeitura, pode fechar e ir embora para casa porque não tem mais o que fazer. Os professores não estão recebendo o aumento que precisam. Os vigias, os guardas não estão recebendo o aumento que precisam e que merecem. E que lhes é de direito, porque é pelo menos o índice da inflação. É pelo menos isso. E nem isso a administração está dando. Vossa Excelência tem uma parte. Vereador. Vereador Bognar, tendo em vista que nós temos nós temos pontos de convergência e pontos de divergência. Mas os pontos de convergência, para se realizar a audiência pública, para se estudar as planilhas das empresas, o custeio das empresas, de forma clara, eficiente, me parece que é sentimento de todos aqui nesta casa. Aí nós estaremos apresentando aqui um pedido de vistas ao projeto por 5 dias, que vai dar o prazo suficiente para que nós possamos nos reunir, fazer a audiência pública o mais rápido possível para discutir os números da tarifa do transporte coletivo na nossa cidade. Então, nós já vamos apresentar ao senhor presidente, então, logo o senhor presidente encerre o tempo que Vossa Excelência tem à tribuna. Muito obrigado. Eu peço licença a Vossa Excelência, senhor presidente, só para fechar, dizendo que eu também espero isso. Nós ouvimos a manifestação dos senhores vereadores, de vereadores importantes dessa casa, de vereadores conscientes dessa casa, propondo a realização desta audiência pública, para que nós possamos discutir isso com a atenção que esse caso merece e para que nós possamos votar com absoluta segurança. Agradeço, senhor vereador. O projeto de lei 27 de 2014 está encerrada a fase de discussão. Nós tínhamos os 4 vereadores inscritos. Nós vamos passar para a fase de votação. Antes, porém, tem aqui um requerimento do nobre vereador. Pedir aqui ao vereador Rogério Lins, nosso primeiro secretário, que proceda à leitura do requerimento que está sendo apresentado a esta mesa. Requerimento de autoria do nobre vereador Dr. André Sacco Júnior, Sebastião Bognar e vereador De Paula, requerendo à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja concedida vistas do projeto de lei número 27 de 2014 por 5 dias. Atenção, senhores vereadores. Foi apresentado aqui este requerimento lido pelo nosso secretário, que requer vistas do projeto de lei número 27 por 5 dias. Os vereadores favoráveis ao pedido de vista permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Pela maioria dos senhores vereadores foi rejeitado o pedido de vista. Solicitar, portanto, o projeto de lei 27 continua em votação. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, a vereadora Mazé Favarão. Para encaminhar a votação? Para encaminhar, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Bom, boa noite, novamente. Eu pedi para encaminhar, porque eu acho importante, né, nós nos determos um pouquinho no que está escrito na lei. Tá? E na lei está escrito, por exemplo, no artigo 5º, para que não cause nenhuma dúvida, que a concessão do subsídio a que se refere essa lei vigorará até a próxima revisão de tarifas do sistema de transporte coletivo público de passageiros do município.
Bem, costuma ser anual. Tá? Daí a expectativa de que tem um prazo para terminar isso aqui. Aliás, independente se são 10 meses, 11 ou 12 meses, é aquilo que nós falamos numa parte ao vereador Valdir Roque, né? Quer dizer, não é ad eterno, não é para sempre. Amém. Né? Não é isso. A concessão do subsídio a que se refere essa lei vigorará até a próxima revisão de tarifas do sistema de transporte coletivo público dos passageiros de Osasco. Então, eu acho que isso esclarece e torna verídica, né, aquilo que vários de nós estamos falando, que não é alguma coisa que vai durar eternamente. Né? Tem uma outra questão no projeto que eu também acho importante, certamente foi mencionado, mas eu queria chamar a atenção. Tá? O artigo 3º. O repasse do subsídio financeiro mensal que se refere a essa lei será efetuado por intermédio da Secretaria de Finanças, diretamente às concessionárias do serviço. Parágrafo único. Constatada a existência de dívida de natureza tributária ou não tributária das empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo público de passageiros em favor do município, o repasse do subsídio financeiro poderá ser compensado com os eventuais débitos apurados. O que significa isso? Que sempre que se acumulam dívidas, sempre não, mas com frequência, a prefeitura apresenta para casa um projeto de lei que permite refinanciar dívida, parcelar dívida, como, inclusive, é muito comum em IPTU. E, lógico que tributos, o ISS ou quaisquer outros tributos que possam existir, ou taxas ou impostos das empresas concessionárias, poderão ser debatidos. Então, essa também é uma maneira de regularizar uma situação ilegal, que é a situação de devedor, mas, principalmente, de voltar o recurso para o próprio município. Tá? O que, certamente, vai trazer bom resultado, tanto para a concessionária quanto para o município. Mas, de fato, é a concessão do período, né, que está estabelecido, que é o que está colocado aqui. Então, não é uma lei eternidade, que nós vamos agora ter que carregar isso. Não, ela estabelece essa possibilidade no artigo 5º e no artigo 6º. E aí, eu acho assim, a questão do transporte público sempre foi uma discussão muito difícil de ser feita, muito difícil. Tá? Muitos de nós defendemos que ele tem que ser estatizado, outros defendem que tem que ser privatizado, né, de natureza pública, mas, de qualquer maneira, a melhor forma que nós podemos ajudar nisso é no acompanhamento mesmo. E esse acompanhamento também vai, essa fiscalização também vai do que nós podemos cobrar. Então, as nossas comissões, pelo menos aquelas de que eu participo mais, né, e a minha, nós temos tido uma atuação muito efetiva nesse aspecto. Então, eu tenho a impressão de que, mais do que nunca, embora nunca tenha deixado de ser, o acompanhamento da Comissão de Políticas Urbanas, né, que a vereadora Andréa acompanha, vai se prontificar mais ainda em fazer esse acompanhamento e oferecer para todos. E, evidentemente, esperando que todos possam usufruir e ler as informações. Então, assim, essa generalidade de sempre deu zero... é o Valdomiro? Desculpa, é de obras e transporte. Tá, então, o Valdomiro. Mas nós vamos estar juntos, né, vereadora? Então, essa discussão de que sempre foi zero, que nunca houve isso, nunca houve aquilo, eu acho que é uma carapuça que não serve para esse governo e nem para os dois que o antecederam. Se servir para algum outro, bom, aí a gente pode ver depois. Então, eu penso que, tal qual está colocada a lei, pelos artigos escritos e inscritos nela, nós podemos votar e aprová-la. Obrigada. Agradeço à vereadora. O projeto de lei 27 continua em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, a vereadora Luiz Pinheiro. Para encaminhar. Para encaminhar, 5 minutos, vereador.
Só para pontuar aqui, senhor presidente, é uma questão que é sempre a meu ver, é sempre um problema, né? Mas é difícil mesmo a gente discutir a transferência de recursos. Isso aí nós falamos no início. Não é muito simples, é um esforço, eu disse aqui, nas palavras do próprio prefeito, é um esforço que o município está fazendo para poder dar a contribuição e, ao mesmo tempo, evitar tudo aquilo que nós já falamos. O mais incrível é que houve algumas intervenções aqui, e sempre remete, num projeto de lei que trata do subsídio, dizer assim, olha, mas vai transferir esse recurso e os trabalhadores, né? Daqui a pouco, senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos discutir um projeto que o impacto orçamentário, falando de reajuste e aumento aos servidores, vai representar 102 milhões anuais. É um recurso razoável. Aí, tem algumas categorias que não foram contempladas e que está aberta a mesa de negociação e poderá continuar as negociações e avançar. Mas é incrível, porque se a gente pegar o histórico, e eu vou falar no projeto seguinte, o histórico dessa questão de reajuste ou de aumento salarial do servidor, vamos dizer assim, antes do prefeito Emílio de Souza, e mesmo antes do prefeito Jorge Lapas, é bom a gente fazer um exercício mental, de memória. E lá no passado, anterior ao ano 2005, e analisar. Aí faz os termos comparativos. E não, na discussão do subsídio para as empresas de transporte coletivo, pontuar como aí, está vendo? Transfere o recurso, mas pega o projeto, vai ver algumas categorias, o que aconteceu. Na lógica, a gente tentar resolver problema grave. Então, principalmente da saúde. Então, me preocupa, senhor presidente, quando o vereador pontua uma questão que, na verdade, ela não é relativa ao projeto. Aqui o projeto é claro. A Prefeitura de Osasco, sob a coordenação do prefeito Jorge Lapas, entende que, nesse momento, o município deve estabelecer o subsídio de habitação, para o transporte, no valor de 0,15. É isso. É isso que nós estamos discutindo. É isso que nós vamos discutir a aprovação. Estamos discutindo a aprovação ou não. Porque depois nós somos acusados de ficar remetendo as coisas ao passado. Mas vocês já estão no 12º ano e tal. Mas somos nós que fazemos isso? Não somos nós. E volto a dizer, no projeto seguinte, se necessário, até porque vai ser a pauta, nós vamos discutir. Aí pode fazer os comparativos, como que era, como que é, como tem sido, e o que nós pretendemos ainda fazer pelos servidores públicos da nossa cidade. Estamos fazendo e vamos fazer mais, muito mais. Agora não dá para a gente ficar quieto aí no encaminho o projeto até para ganhar um tempo. Não dá. Por quê? Porque vem aqui, não fala do projeto e fala de outra coisa, que inclusive, que já integrou o governo passado e que não foi o mesmo tratamento, não foi a mesma condição. Não foi. E eu desafio, vamos fazer os comparativos do tempo que nós estamos governando Osasco, o mesmo período de tempo, em termos de tempo, que foi dos governos anteriores ao nosso, aos 2 governos nossos. Vamos fazer. Seja no projeto de lei seguinte, seja a hora que quiser, com dados atualizados, para ver qual que é a real situação. E não vir aqui e falar, tá vendo? Ó, transfere para as empresas, subsídio, mais uma parte da categoria está certo isso? Não está certo. É não valorizar o esforço que a administração vem fazendo para recuperar o poder dos salários. Isso a gente não pode permitir.
Agradeço ao Pela ordem, senhor vereador. presidente. Continua o projeto de lei 27 em votação. Pela ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereador Toniolo, senhores vereadores, já disse aqui inúmeras vezes mesmo, o respeito pessoal que tenho pelo vereador Aloysio. Mas quando ele entra no perfil de defensor do governo, vira um desastre. Na minha opinião, isso mesmo, na minha opinião, vira um desastre. Porque quem, depois de 10 anos no governo, vem falar do governo passado, pode entregar o chapéu e ir embora para casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador doutor André Sacco. Para encaminhar. Para encaminhar, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Gentileza, o projeto está em discussão, a discussão tem que ser na tribuna. Nobres vereadores, acalmem-se, porque a discussão tem que ser na tribuna. 5 minutos, vereador. Vou pedir mais uma vez aqui, por gentileza, cautela aos senhores vereadores. Por gentileza, a discussão tem que ser na tribuna, por favor. Nobre vereador, doutor André, 5 minutos, Vossa Excelência. Obrigado. Acho que está faltando um pouco de fosfato para o vereador Aloysio Pinheiro. Né? Deve estar hipoglicêmico, ficou nervoso, ficou irritado, tenta defender o indefensável, quer falar de governos passados, está há 12 anos no governo, um monte de erros, tanto é que o próprio povo, não escolheu o Lapas como prefeito. 25% do eleitorado votou no PT. 25%. Respeito porque, legalmente, é o prefeito. Mas o povo não votou. O povo não votou. Quanto ao aspecto salarial, nós vamos discutir mais à frente. E nós vamos mostrar para Vossa Excelência para onde está indo o dinheiro orçamentário dos funcionários. Vou mostrar para o senhor aonde está indo o recurso que foi votado no orçamento e que não está sendo aplicado para a melhoria do salário dos funcionários. Mas vamos lá, isso aqui é uma discussão que envolve um recurso financeiro de 5 milhões de subsídio. Meu caro Valdir, Vossa Excelência tem o conhecimento, já foi presidente da CMTO, tem bom senso, já trouxe aqui à tribuna a necessária discussão das planilhas de custo. Todos os senhores vereadores querem discutir com maior profundidade. Todos os senhores vereadores querem zelar pelo dinheiro público. Agora, não é porque o prefeito acha que deve aumentar que esta casa vai votar porque ele acha que deve. Ele que faça um decreto e ele que aumente por conta dele. Porque está aqui na Casa de Leis. E aqui a responsabilidade é nossa. Nós que temos que discutir o projeto. Se o prefeito acha ou não acha, pouco importa. O que importa é o que esta casa tem que fazer. Esta casa tem que discutir com profundidade, para que haja equilíbrio entre empresa, funcionários das empresas, a administração pública e a nossa população. Se não houver esse equilíbrio, não adianta. E para que nós atinjamos o equilíbrio necessário, é importante discutir os procedimentos. Por que não? Por que não esperar uma semana? Para que, se já foi convocada uma sessão extraordinária com 8 projetos polêmicos,
Por que não convocar para esta semana uma audiência pública? Tenho certeza que as empresas estarão aqui para discutir. Tenho certeza que os funcionários das empresas estarão aqui para discutir. 6 minutos, mas houve 1 minuto e 50. Não, é 6 projetos, não é 8 não, velho. 6. Mas então serão 12, porque nós vamos discutir em segunda votação. Tá bom. Então, por que não protelar a votação? Não é possível votar nem o sim, nem o não. Se tiver votação, vamos nos abster por falta de informação. Por falta de informação. E a culpa é do executivo, que manda o líder na Câmara colocar a goela abaixo. Tem que votar, não quero saber. Ponto final. Aqui quem manda nos vereadores é o povo, não é o prefeito. O vereador é eleito pelo povo. Não é eleito pelo prefeito. E outra coisa, sou vereador desta legislatura. Tenho que julgar os atos desta legislatura. Tenho que julgar o recurso desta legislatura. Então não me venham querer defender o indefensável. Coitado do prefeito, foi colocado na parede. Coitado do nosso povo, que nem parede tem para se encostar. Porque a administração tirou, através do aumento brutal do IPTU e da falta de serviço que tem nessa cidade. Então vamos colocar a mão na consciência. Vamos estudar com profundidade, com qualidade, com transparência. Vamos convocar a audiência pública, vamos fazer a planilha de custo das empresas, porque eu tenho certeza, vereador Jair Assaf, que nós podemos abaixar mais ainda a passagem de ônibus, sem dar prejuízo à empresa, sem dar prejuízo à prefeitura e sem dar prejuízo ao nosso povo. Desta forma, como se apresenta, somos pela abstenção na votação do presente projeto. Obrigado. Agradeço ao vereador. Continua em votação o projeto de lei 27. A votação é eletrônica. Os vereadores favoráveis ao projeto votarão sim, os contrários votarão não, e os demais que não forem nem sim nem não poderão se abster. Está aberto o painel para votação. Registra-se o voto sim do vereador Jair Assaf. Como vota vereador Valdomiro Ventura? O projeto continua em votação.
Gentileza, deixa eu anunciar aqui o resultado, por gente. 17 votos sim, 3 abstenção. E esse presidente que não vota, portanto, deu 20 votos. O vereador está aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 27, 2014. Como o vereador Jair Assaf abriu mão da justificativa de voto, então está encerrada a votação do projeto de lei 27, 2014, com aprovação em primeira discussão, com 17 votos sim e 3 vereadores abstendo-se da votação. Nós vamos suspender aqui por 15 minutos, 10 minutos a sessão, para que a gente possa se recompor e voltar em 10 minutos para a gente poder fazer continuação da votação, entrando no projeto de aumento dos servidores. Gostaria de informar aos senhores vereadores que por 10 minutos faremos suspensão da sessão.